Olá, começa agora mais um Beneficência na TV. No programa de hoje estou conversando com o médico cirurgião vascular Dr. Miguel Ângelo, que vai explicar um pouquinho sobre as doenças vasculares. E já abrindo o mês de outubro, Outubro Rosa, campanha de prevenção contra o câncer de mama, converso com o oncologista Dr. Luiz Eduardo Coelho, que vai estar falando um pouquinho sobre as novidades no tratamento do câncer de mama. Então, a partir de agora, você não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Beneficência na TV. Bom, meu bate-papo hoje aqui no Beneficência na TV com ele, que é médico, cirurgião vascular aqui da Beneficência Portuguesa, Dr. Miguel Ângelo, que faz um tempinho já que não aparece por aqui, né, doutor? Doutor, quando se fala em doenças vasculares, quais são essas principais doenças vasculares? Então, quando se fala em doença vascular, a gente pensa nos vasos que nós temos no nosso corpo. Então, são 3 vasos, são as artérias, são as veias e são os linfáticos. Esses vasos, quando eles podem ser acometidos das mais variadas patologias, das mais variadas doenças, né? Então, quando se fala em doença vascular, a gente pensa ou numa artéria, ou numa veia, ou num vaso linfático que está acometido. Agora, doutor, muito se falou agora nessa pandemia e ainda se falam algumas coisas referente à vacina, trombose, alguns casos de Covid, algumas pessoas acabam evoluindo para uma trombose. Eu queria que o senhor explicasse o que vem a ser. Então, tanto a Covid como a prevenção vacinal, elas não se sabe ainda ao certo o mecanismo, elas têm facilidade de produzir uma trombose venosa nas pessoas. Então, a pessoa que já tem um histórico já tem um antepassado de doença trombótica na veia, a pessoa que já teve há 5 anos atrás, 6 anos atrás, uma doença trombótica, a gente recomenda que essas pessoas ou tomem uma vacina que cause menos trombose e também associado a um remédio que a gente chama de trombolítico ou antitrombótico. O que leva, o que ocasiona uma trombose, doutor? E quais são os fatores de risco? São 3 coisas que podem estar envolvidas na formação de uma trombose. Por exemplo, uma lesão no vaso, às vezes a pessoa bate na veia, faz um traumatismo e isso pode também, por si só, levar a trombose. Outra condição seria a gente chama de estase, a parada do sangue dentro dessa veia, às vezes por condições assim de a pessoa ficar acamada durante um longo período de tempo, ela por si só também, o sangue que está dentro dessas veias, ele circula mais lento e só essa lentidão também é capaz de facilitar a formação de trombose. E outra condição também que faz a trombose seria a alteração no estado do sangue. Às vezes as pessoas, por si só, elas têm o sangue com uma capacidade muito grande de formação de trombos. E então são 3 coisas que nós médicos conhecemos como tríade de Virchow. Então são essas 3 coisas, a estase, a lesão no vaso e aumento da hipercoagulabilidade sanguínea. Qual é o sintoma de que ela tem um problema vascular, que ela está com algum problema que ela pode levar a uma trombose? Quais são os sintomas que aparecem? Importante pergunta a sua, porque a gente vai esclarecer muita coisa, muitos os telespectadores. Por exemplo, o primeiro sintoma que aparece é a dor na panturrilha, né, que o pessoal chama popularmente de batata da perna, né? Então a pessoa sente uma dor na panturrilha e do dia para a noite, é uma dor súbita. Parece aquela dor de cansaço, por exemplo, uma pessoa que andou muito, fez um exercício, não está acostumada, e aquela dor, seria isso? Exatamente isso. Geralmente é numa perna, né? É muito difícil a pessoa ter trombose nas 2 pernas ao mesmo tempo. Geralmente ela sente essa dor numa perna e a gente faz um exame
Primeiro clínico, a gente constata que essa perna ela está um pouco mais aumentada, ela está dolorida a pequena palpação, e a gente então solicita alguns exames de ecodoppler, né, que são exames de imagem, para confirmar o diagnóstico. Então, o primeiro sintoma, respondendo ainda, reafirmando a tua pergunta, o primeiro sintoma é a dor na batata da perna, ou seja, na panturrilha. Agora, doutor, se fala muito assim, eu não sei se isso é um mito ou não, mas, dá com dor na perna, às vezes problema, a perna um pouquinho inchada, coloca as pernas para cima que isso resolve. Problema de circulação, então coloca as pernas para cima. Isso realmente é fato? Realmente é benefício para a pessoa colocar as pernas para cima? Depende do tipo de acometimento, né? Como nós dissemos no começo, nós temos a artéria, veia e linfático. Por exemplo, se a pessoa ela tem um problema na artéria, ela vai ter dor na perna, principalmente ao caminhar longas distâncias. Então, o que acontece? Nessa pessoa que está acometida de dor na perna devido à causa arterial, se ela levantar a perna, ela vai piorar o problema dela, né? Ela vai piorar. Agora, a pessoa que tem uma dor na perna decorrente de alterações nos seus vasos venosos, essa pessoa está indicado levantar a perna. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo que primeiro a pessoa passe no médico, ele vai pedir um exame para ver se essa dor da perna é vascular realmente, e se for vascular é arterial ou venoso. Se for venoso, daí recomenda-se elevar a perna. Se for arterial, está contraindicado e pode até piorar essa elevação da perna da pessoa ao deitar. Ou seja, ninguém levanta as pernas antes de passar por um médico, seu médico fazer os exames e realmente falar, não, pode levantar as pernas que não tem problema. Agora, doutor, uma coisa que acomete principalmente nós mulheres, as varizes. Começa com aqueles pequenos vasinhos e se tornam varizes, aí fala, tem que usar meia calça. Vamos falar um pouco disso, o que é verdade? A meia calça realmente ela é benéfica para usar mesmo, para a mulher usar? O que são essas varizes, doutor? Então, as varizes, elas são decorrentes de um fator genético. Então, a pessoa que tem varizes, ela tem porque a genética dela facilita essa condição. Então, ela tem um antepassado, ou de mãe, de avó, ou de avô também, com varizes. Então, essas pessoas, nem todo mundo desenvolve varizes. A gente vê pessoas que ficam no dia a dia, em pé o dia todo, e não apresentam varizes. Agora, pessoas que têm uma genética propícia para formar varizes, elas devem evitar essa condição de ficar em pé o dia todo, devem evitar a condição de tomar hormônios, principalmente anticoncepcionais. Mas o que eu tenho a passar para os seus telespectadores é que é uma condição genética. Tem pessoa que não vai ter varizes de jeito nenhum e tem pessoas que têm muita facilidade de formar varizes. Essas pessoas que têm facilidade, elas podem usar algumas medidas para evitar, né? Pode usar meia elástica, pode tomar alguns comprimidos de medicações chamadas venotônicas, né? E com isso a gente vai controlando as varizes. Mas o que a meia elástica faz nas pernas que auxilia no tratamento? Porque como o senhor falou, a pessoa faz uma cirurgia, precisa usar essa meia elástica. Como que ela atua na perna? Então, a meia elástica ela tem a função de comprimir essas varizes, né, essas veias, e com a compressão dessas veias evita-se que elas fiquem aumentadas, dilatadas, varicosadas, né? Agora, doutor, algumas pessoas elas começam nas pernas, às vezes, mas é que a minha perna está muito branca, então começa a ficar aquele roxinho mais, né? Você começa a ver. Isso já é um sinal de varizes? Quais são os sinais de que está desenvolvendo varizes? Esse roxinho a gente chama que o pessoal chama popularmente de vasinhos. O roxinho, na verdade, é um monte de vasinhos. O vasinho ele é bem pequeno, do tamanho de um fio de cabelo. Então, vários vasinhos juntos
Logicamente, que olhando-se à distância, você vê uma mancha roxa, mas se você olhar mais perto, você vai ver que são vários vasinhos, que são chamados também cientificamente de teleangiectasias. Esses vasinhos, eles nunca viram varizes, eles só aumentam, eles se ramificam mais, mas eles nunca aumentam o seu calibre e viram varizes. Então as pessoas também com esses problemas de vasinhos, elas são também indicadas a fazer a escleroterapia, a esclerose. Certo. No caso, as varizes, elas ficam inchadas, né? É aquela que a gente olha apenas, você vê aquelas veias saltadas. Essas seriam as varizes mesmo? Sim, as varizes, é considerado varizes quando a veia ela torna-se um pouco avolumada. E quando ela sai para fora da pele também, às vezes ela é tão abaulada que ela abaula a pele e a pessoa fica com aquele cordão varicoso, e então a gente considera isso a varizes. Doutora, a gente sabe que também ficar muito tempo sentado, na mesma posição, com as pernas, a gente tem que estar toda hora levantando, movimentar um pouco as pernas. Com essa pandemia, aumentou o número de pessoas em casa. Tudo bem que agora a gente está começando a voltar, as pessoas estão começando a retomar a vida, mas muita gente começou a trabalhar em casa mesmo, home office. Então você anda da onde você monta o teu escritóriozinho dentro de casa, às vezes um quarto, às vezes um certo espaço da casa, então você não tem andar muito, né? Você anda pela própria residência. Ajuda também o fato de ficar andando em casa, levantar, de quanto em quanto tempo é bom fazer um exercício nas pernas? Também importante pergunta. Vamos voltar um pouquinho antes da pandemia. As pessoas, só pelo fato de fazerem viagens longas, ou de carro ou de avião, muitas desenvolvem a trombose, né? Por quê? Porque elas ficaram muito tempo sentadas e com isso, voltando àquela primeira pergunta, a condição de parada do sangue dentro do vaso sanguíneo propiciou a formação de uma trombose. Então, a pessoa, por estar numa posição por muito tempo, ou sentada ou deitada, ela deve evitar isso daí, porque isso daí é uma condição trombogênica, é uma condição que pode levar à trombose. A trombose pode ser fatal? Pode ser fatal a partir do momento que o trombo sai das veias e entra na circulação e vai parar no pulmão, que a gente chama de embolia pulmonar. A embolia pulmonar é uma causa muito preocupante e leva as pessoas muito ao óbito. Certo. Doutor, obrigada mais uma Obrigado vez. É sempre um prazer estar recebendo o senhor aqui. Eu que agradeço a você, a sua equipe, ao Leandro, que são pessoas aí que estão fazendo um trabalho muito bom na comunidade de esclarecimento para as pessoas sobre essas causas que levam tanta aflição aí à nossa população. Certo. Então tá aí, sentiu dor nas pernas, procure seu médico. E você não saia daí que no próximo bloco eu volto com mais Beneficência na TV. Até já. Estamos apresentando Beneficência na TV. Há 162 anos presente em nossos corações. Neste aniversário, o Hospital Beneficência Portuguesa entrega 3 presentes: tomógrafo, ressonância magnética e o pronto atendimento em doenças cardioneurovasculares no coração do Gonzaga. O Hospital do Coração, Benecor, trazendo mais agilidade e mais eficiência no pronto atendimento. Hospital Beneficência Portuguesa, 162 anos presente em nossos corações. Voltamos a apresentar Beneficência na TV. De volta com Beneficência na TV e nesse bloco, já abrindo o Outubro Rosa, a gente vai falar um pouquinho sobre o câncer de mama, uma vez que no Brasil ele é o mais incidente nas mulheres, perdendo para o câncer de pele não melanoma. Eu converso com ele, que é oncologista, Dr. Luiz Eduardo Coelho. Tudo bem? Tudo bem, Cris. Por que é mais incidente nas mulheres, uma vez que, mesmo sendo raro, os homens também podem ter câncer de mama? Porque o câncer de mama, ele é um câncer eminentemente feminino. Ele é um câncer que, na grande maioria das vezes, ele tem receptor de hormônio na superfície da célula. Então, esse hormônio feminino se liga no receptor e faz com que a célula acelere a proliferação dela. Então, como esse câncer é um câncer que expressa receptores de hormônio feminino, é muito mais comum em mulheres do que em homens.
Então, no caso, aquela coisa que muitas pessoas falam assim, é devido aos hormônios femininos, isso então é uma verdade, né? Os hormônios femininos, a mulher sempre... É raro o hormônio, é difícil o hormônio não ter receptor de estrógeno e progesterona, que são os hormônios femininos. Existe, né? E provavelmente são esses que acabam acometendo mais homens, mas é muito mais comum em mulheres porque eles têm receptor de hormônio feminino, então acaba sendo mais comum em mulheres mesmo. Bom, as mulheres têm que tomar muito cuidado, aquelas que têm mães, tias ou avós que tiveram o câncer de mama. Isso é um fator de risco. Isso. E no caso do homem, se um homem que a mãe teve com câncer de mama, ele pode ter uma possibilidade de forma rara? Ele até teria uma chance maior, mas como levando em consideração que a chance do homem ter, a relação é 99% dos cânceres de mama são de mulher e 1% é de homem. Então, óbvio que essa história familiar também se expressa no homem, só que muito menos, com muito menos força do que nas mulheres. Uhum. Existem vários tipos de câncer de mama ou apenas um, doutor? Não, existem vários, né? Mas praticamente não dá para diferenciar um do outro apenas na palpação ou na inspeção, né? Invariavelmente eu tenho que recorrer à avaliação histopatológica, ou seja, olhar a célula lá no microscópio, ver que tipo de célula que é, e às vezes até lançar mão de avaliação genética ou molecular, para poder chegar à conclusão de que tipo de câncer é aquele. Ele não dá sintomas, né? Não costuma dar sintomas, a não ser aquela no toque mesmo, mas outro tipo de sintomas, dor ou algum tipo de ferida no seio, ele costuma aparecer? Às vezes sim. Por exemplo, o câncer inflamatório, ele pode dar alteração na mama, a mama pode ficar vermelha, inchada, pode ficar com aspecto de casca de laranja, que a gente chama de peau d'orange, que é o característico do câncer inflamatório. Então, esse tipo de câncer é fácil, relativamente fácil de você ver, porque ele tem manifestação externa. Na grande maioria das vezes são nódulos, que às vezes até a própria mulher consegue palpar e perceber. Às vezes também a gente consegue perceber saída de alguma secreção pelo mamilo, retração do mamilo também pode acontecer, ou entumecimento do mamilo. Então, são sinais muito sutis. Por isso que é sempre bom, toda vez que a mulher perceber alguma coisa desse tipo, ela procurar o médico dela, para ele poder fazer a avaliação de forma adequada. Agora, doutor, muito se fala que mulheres com gravidez tardias, que hoje cada vez mais as mulheres estão preferindo ter filhos tardiamente. Então, aquela mulher que não amamentou, aquela mulher que engravidou muito tarde, elas têm um risco maior de ter câncer de mama? Tem. Não é um risco tão grande assim, mas tem. Porque... Então não é mito, né? Não é mito. Como o câncer, como eu já disse, ele na grande maioria das vezes, ele responde a estímulos estrogênicos e progestagênicos. Quando a mulher tem muitos ciclos menstruais, né, então ela fica só, o estrógeno e a progesterona fica subindo e descendo. E isso é um estímulo para, se alguma célula que tiver tendência, começar a se desenvolver. Então a mulher que amamenta, por exemplo, ela leva mais tempo para voltar para os ciclos. A mulher que tem filho mais tarde, uma gestação tardia, ela tem mais ciclos e tem mais estímulo hormonal. Então ela acaba tendo mais chance de desenvolver, sim. Existe alguma relação do câncer de mama com miomas, endometrioses, ovários policísticos? Existe alguma relação também? Veja só, com o câncer não. É óbvio que todas essas entidades estão relacionadas com o ciclo hormonal, né? Mas com o câncer em si não. Agora, doutor, tem cura? É possível curar um câncer de mama? Desde que o diagnóstico seja feito precocemente. Então, se você diagnostica um câncer com menos de 1 centímetro de diâmetro, né, a chance de você conseguir curar essa paciente é muito maior. Se você pega um câncer já maior, com presença de linfonodo axilar ou linfonodo cervical, aí a chance de cura já cai consideravelmente. Se fala muito em câncer primário, secundário e metastático. O que vem a ser eles, doutor? O câncer primário é um câncer que nasce num determinado lugar e é identificado naquele lugar onde ele surgiu, né? Quando uma célula desse câncer sai desse foco inicial e vai para outro lugar e se instala em outro local, em outro tecido, a gente chama isso de câncer secundário ou metastático. Ou seja, ele saiu do lugar onde ele surgiu
e foi para um outro lugar e se instalou em outro lugar. Por isso que a gente fala metástase pulmonar, metástase hepática, porque ele, por exemplo, de câncer de mama, ele saiu da mama, caiu na corrente sanguínea, na corrente linfática, foi andando até se instalar em um desses tecidos. No caso do câncer de mama, a mulher que tem uma mama só, por exemplo, a mama direita, as chances de ter na esquerda é grande ou uma vez tratado não tem chance mais? Uma pessoa que teve câncer de um lado, ela tem mais chances de câncer do outro do que uma pessoa que nunca teve câncer em nenhum dos dois. E não tem como prevenir? Prevenir? A prevenção é sempre baseada em estilo de vida. Então, a não ser que a pessoa tenha um quadro genético, né? Se ela faz um estudo genético e percebe que ela tem uma tendência muito grande para câncer, então aí, às vezes se faz mastectomia profilática, quer dizer, eu tiro a glândula mamária e os dutos para evitar que ela tenha câncer. Que é o que aquela atriz Angelina Jolie fez. Exatamente. Agora, em outros casos, quando a pessoa não tem essa história genética tão forte, aí a gente tem que agir sobre o estilo de vida dela para tentar reduzir a chance de recidiva ou até de ter um primeiro. Uhum. O que seria essa história genética, doutor? Mães, quais seriam os principais? Mães, avós, qualquer maternas? familiar com câncer com menos de 30 anos. Tá. Então, qual a melhor época para se fazer a mamografia? A gente fala muito agora, nesse mês de outubro, então se fala muito na campanha, mas o exame de mamografia a gente tem que fazer qualquer época do ano. Isso. Agora, em que faixa etária mesmo? A que partir a mulher dos deve 35. 35? Dos 35. A partir dos 35... Para o resto da vida? Para o resto da vida. A partir dos 35 anos, o risco já aumenta. E ele é muito maior a partir dos 50. Então, você tem que começar a fazer a partir dos 35 e tomar mais cuidado ainda a partir dos 50. A partir dos 50. Tem alguma relação com a menopausa? Depois da menopausa, as chances aumentam? Menopausa tardia aumenta o risco de câncer de mama. Porque o câncer também tem relação com o envelhecimento, né? O organismo envelhece e o sistema imunológico também perde a capacidade de identificar mutações. Então o indivíduo começa a ter mais chance de uma mutação passar despercebida e ele desenvolver um câncer. Então quando a mulher vai ficando mais idosa, vamos supor, uma menopausa depois dos 55 anos, ela tem mais ciclos, mais estímulo estrogênico e aí tem mais risco de câncer quando a menopausa é tardia. Doutor, no caso de mulheres que tiveram um câncer de mama, por exemplo, numa fase fértil ainda, nova, na faixa dos 30 anos, ela faz um tratamento e de repente ela ainda tem aquele sonho de engravidar, ela pode? Desde que ela tenha sido considerada curada, entre aspas, ela até poderia. Mas antes dessa fase, engravidar seria um risco muito grande de uma recidiva. Certo. Mas se passar, vamos supor, passou 5 anos desse tratamento, está considerado curada, ela pode... Ela pode tentar uma gravidez, mas obviamente sempre fazendo acompanhamento muito rigoroso disso. Prótese mamária, tem alguma relação? Pode causar? Prótese mamária não. O problema da prótese mamária é que ela pode mascarar um nódulo muito pequeno. Então, ele pode não aparecer na mamografia ou no ultrassom. Doutora, a importância desse Outubro Rosa para as mulheres? Bom, é de extrema importância, porque levando em consideração uma doença com essa gravidade, né, quanto mais consciência e conhecimento as pessoas têm, mais rápido elas vão em busca de um diagnóstico precoce. Se por acaso for diagnosticado, o tratamento é muito menos agressivo e com maior chance de cura. Nessa época de pandemia, o senhor que está em São Paulo também, o senhor atende aqui na região, atende em São Paulo. Como é que o senhor tem visto as mulheres indo fazer esses exames durante essa época de pandemia? A procura continuou sendo grande ou as pessoas começaram a deixar um pouquinho de lado? Reduziu. Reduziu, né? Reduziu. Infelizmente, reduziu bastante. Câncer de mama, a mulher foi diagnosticada, mas tem que tomar vacina. Como é que faz? Pode? Primeira coisa, conversar com o médico que faz o tratamento dela, né? Porque como a vacina vai mexer no sistema imunológico, se o paciente estiver fazendo, por exemplo, uma imunoterapia, então isso tem que ser avaliado com muito critério. Então, primeira coisa, conversa com o seu médico e avalie, e ele vai te dizer se você pode tomar ou se você não pode tomar.
quais são os tratamentos? Além da quimioterapia e da radioterapia, o senhor falou agora da imunoterapia. O que vem a ser esse tratamento? Porque se fala mais na quimio e na rádio, né? Na verdade são assim, é cirurgia, que eu vou retirar o tumor. Aí eu tenho quimioterapia, eu posso lançar a mão dependendo do tipo de tumor e do estadiamento do tumor. Radioterapia, imunoterapia, que é eu estimular o sistema imunológico da paciente para que ele próprio haja sobre o tumor e mate as células tumorais. E agora está começando a surgir uma outra característica de tratamento que chama tratamento tumor agnóstico, onde eu não vou tratar o tecido. Então eu não vou tratar um câncer de mama ou um câncer de pulmão. Eu vou fazer uma avaliação genética e molecular do câncer para saber quais são as características genéticas e moleculares dele, para utilizar medicamentos que têm como alvo essas características genéticas e moleculares. Ou seja, eu poderia usar para tratar um câncer de mama um medicamento que eu costumo usar para câncer de pulmão se as células do câncer de mama tiverem as mesmas alterações genéticas e moleculares que tem a célula de pulmão. Doutor, no caso, a gente sabe que existem alguns exames de sangue que marcam, são células tumorais, então que é possível saber através desses exames de sangue que se você tem células tumorais e qual a tendência a ter determinado tipo de câncer. E estou conversando uma vez com um biomédico e ele falou que, por exemplo, se você tem na família uma pessoa que teve um câncer gástrico ou um câncer de mama, você vai fazer um exame de sangue que vai marcar se você tem essas células, se ele pode desenvolver. Se uma pessoa, uma mulher, já que a gente está falando do câncer de mama, ela tem essa célula, existe algum tipo de tratamento que possa prevenir isso? Ou não tem como, doutor? Uma vez você tem essa célula vai acontecer. Na verdade, o que se faz é sequenciamento genético. Eu avalio a sequência genética daquela pessoa e vejo, pelo conjunto de genes dela, qual é a probabilidade dela vir a desenvolver um determinado tipo de câncer. Se essa probabilidade for muito alta, eu tenho algumas terapias para instituir. Se essa probabilidade não for tão alta, eu acho de outra forma. Então, por exemplo, a Angelina Jolie fez um sequenciamento genético e percebeu que tinha uma tendência muito grande para desenvolver câncer de mama. Ela fez mastectomia profilática. Ela foi e tirou as glândulas mamárias antes de vir a desenvolver um câncer de mama. Doutor, quero agradecer sua participação aqui. Fazia tempo que a gente não gravava, pois é verdade. Né? Fazia tempo. Eu queria que o senhor deixasse um recado para as mulheres, então, já que nós estamos nesse mês de outubro, mês de Outubro Rosa. Façam a autoavaliação, percebendo ou não percebendo alguma coisa, procurem o médico que vocês costumam procurar, façam uma avaliação mais profunda e se por acaso for percebido alguma coisa, não deixem de fazer os exames e não deixem de fazer o tratamento, independente de estarmos em pandemia ou não. Faça o autoexame em casa sempre, procure o seu médico, faça a mamografia e aproveite e já faz o preventivo também nesse mesmo mês de outubro. Quero agradecer mais uma vez, doutor Eduardo. Obrigada a você que ficou com a gente aqui. Na próxima semana a gente está de volta e já sabe, quer rever essa ou outras matérias, nossas redes sociais estão aparecendo no seu vídeo. É só acessar, lá você pode acompanhar esse programa ou outros programas. Na próxima semana, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, te espero para mais um Beneficência na TV. Até lá! Beneficência na TV.